Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Explica Mestre. Meu nome é Fábio Andrade e a minha aula de hoje é sobre propriedades da radiciação. Vamos lá? A nossa primeira propriedade diz respeito à raiz de um produto. Perceba que quando eu aplico uma raiz de índice qualquer, em um produto de dois números, eu posso calcular isso separadamente, fazendo a raiz do primeiro fator, a raiz do segundo fator e multiplicando aí os dois resultados. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Aplicando isso no exemplo, nós veremos com mais simplicidade isso. Vamos lá. Raiz quadrada de 4 vezes 9. Nós vamos calcular separadamente a raiz quadrada de 4 e multiplicar pela raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, nós vamos multiplicar esses resultados, 2 vezes 3 igual a 6. Gente, raiz quadrada de 4 vezes 9. Calculei a raiz quadrada do 4, a raiz quadrada do 9 e fiz a multiplicação das duas raízes calculadas separadamente. Tranquilo? A raiz de um produto é igual ao produto das raízes e isso pode facilitar muito a sua vida na hora de resolver um problema envolvendo propriedades de radiciação. Próximo exemplo diz respeito à raiz de um quociente. Da mesma forma que no produto, para o quociente eu posso calcular cada raiz separadamente. Perceba que a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes, tanto do numerador quanto do denominador da fração. Beleza? Aplicando isso no nosso exemplo, nós temos raiz cúbica de 8/27. Eu vou separar essa raiz. Vou calcular a raiz cúbica de 8. Vou calcular a raiz cúbica de 27. E vamos fazer a razão entre os dois valores, o quociente entre esses valores aí. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado ao cubo resulta em 8. A raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Então, quer dizer que a raiz cúbica de 8/27 é exatamente igual a 2/3. Perceba que eu calculei separadamente, a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 27. Eu estou separando essa raiz para o numerador, para o denominador da fração, calculando separadamente para nós termos um pouco mais de facilidade durante a resolução. Tudo bem? Para o nosso próximo exemplo, vamos lá? Agora nós temos a potenciação de radicais. O que nós percebemos aqui? Que quando um radical está elevado a um expoente qualquer, nós podemos trazer esse expoente para dentro do radical. No caso aqui, a raiz de índice n de a elevado a m vai ser a mesma raiz de a elevado a m. Como assim, Fábio? Aquele expoente que era do próprio radical passou a ser um expoente do radicando, do número que está dentro da raiz. Aplicando isso no nosso exemplo, você vai perceber como que é simples para calcular. Vamos lá? A raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Eu posso fazer isso, colocar a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Perceba que eu trouxe o expoente 3 para dentro do radical. E agora nós vamos ter a raiz quadrada deste resultado aqui. E 4 elevado ao cubo, vou colocar aqui no cantinho, é 4 vezes 4 vezes 4. Isso vai dar 64, beleza? Então, nós temos a raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8 é igual a 64. Tranquilo? Mais um exemplo, Nós temos aí a raiz cúbica de 2.
Tudo isso elevado a 3. Vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou levar esse expoente para dentro do radical. Né? Para dentro do radical. E vai ficar 2 elevado ao cubo aqui. Ó. Só que se nós temos a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, obviamente esse resultado vai ser o próprio 2, né? O 2 elevado ao cubo já está dentro da raiz. Nós podemos cancelar a raiz com o expoente quando o índice deste radical e o expoente forem o mesmo número. Aí nós temos como resultado apenas o próprio radicando, que no caso aqui é o número 2. Tá certo, gente? Perceba, hein? Potenciação de radicais. O expoente do radical pode ser colocado dentro da raiz, como expoente do radicando. Isso facilita a gente, facilita aí para a gente resolver os exercícios relacionados a esse assunto. Mais um exemplo, radiciação de radicais, ou seja, raiz de raiz. Perceba que nós temos duas raízes e eu vou transformar essas duas raízes em apenas uma. Como é que eu faço isso? Multiplicando os índices das duas raízes. Né? Raiz de índice n da raiz de índice m de A. Eu multiplico n por m, eu transformo isso aí em um único radical, né? Onde o índice é o produto dos índices das raízes anteriores. Vamos aplicar isso no exemplo. Vamos lá. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Nós vamos fazer simplesmente uma raiz apenas e o índice vai ser o produto de 2 com 3. Né? Essa raiz vai ser raiz sexta de 64. Então eu preciso descobrir qual é o número que elevado a 6 resulta em 64. Nós podemos descobrir isso pela fatoração. Nós vamos decompor o número em fatores primos. Vamos lá, fazer isso com 64. Nós teremos 64 por 2 dá 32. Dividido por 2 é 16. Dividido por 2 é 8. Dividido por 2 é 4. Dividido por 2 é 2. Se eu dividir por 2, dá 1. Finalizamos a fatoração, né? E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 2 elevado a sexta. Olha só que bacana, gente. Ó. Raiz sexta de 2 elevado a 6. Já vimos no outro exemplo que quando o índice da raiz e o expoente do radicando forem iguais, nós podemos cancelar, né? E nós teremos como resposta o próprio radicando. No caso aí, nós teremos o 2 como resposta. Beleza? Como é que eu fiz então? Eu multipliquei os índices das duas raízes, transformei em uma raiz só. Tá? E aí, raiz sexta de 64, fatorei o 64, né? E cancelei aí a raiz sexta com o expoente 6, sobrando apenas o 2. Vamos fazer a mesma coisa no próximo exemplo, né? Perceba que aqui nessa raiz não tem nenhum índice, então eu já entendo que é a raiz quadrada, tá? E vamos fazer aí a multiplicação de 2 por 5 por 3. Né? E dentro do radical nós temos 4 elevado a 30. Então nós teremos 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 3 é 30. Então a raiz de ordem 30, de 4 elevado a 30. Mais uma vez, pessoal, eu tenho uma raiz onde o índice e o expoente têm o mesmo valor. Nós podemos cancelar e isso vai resultar em exatamente 4. Belezinha? Então a raiz quadrada da raiz quinta, da raiz cúbica de 4 elevado a 30, perceba isso aqui, ó. Poderia colocar você aí em uma situação até de frustração de olhar uma raiz de outra raiz, mas nós apenas multiplicamos os índices, né? Essa multiplicação deu 30, eu já cancelei aí raiz 30 com expoente 30, sobrou apenas o 4 como resposta.
Tranquilo, gente. Fizemos aí algumas propriedades de radicais. Assista essa aula quantas vezes você julgar necessário. É claro, gente, não se esqueça de deixar o like para o professor. Se inscreva no canal também se você não for inscrito, né? Acione o sininho para receber as notificações. E, gente, fique com Deus. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Bye, bye.